Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a energia da semana que vai do dia 21 ao dia 27 de fevereiro. Agora a gente está falando de uma semana de lua minguante que vai acontecer oficialmente no signo de Sagitário. Então aqui a gente vai olhar para aquilo que a gente precisa finalizar. Uma semana de lua minguante é uma semana de fechamento, de recolhimento, de ritmo mais lento. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Lembrar que a gente tem um ciclo, que ele vai descendo e subindo, como uma onda. E se a gente souber aproveitar cada fase do ciclo, cada aspecto dessa onda, a nossa vida ela flui de uma maneira mais tranquila. Vamos pensar de uma outra forma também, que é como se fosse um círculo, que na verdade se transforma numa espiral. Então, a cada vez a gente tem a oportunidade de ir uma etapa acima, de elevar a nossa consciência para não precisar ficar, na verdade, repetindo padrões e fazer diferente, ser uma pessoa cada vez melhor. Será que a gente consegue? Na segunda-feira, a lua já amanhece em Escorpião e ela passa terça-feira ali também. A semana começa com muitos aspectos no céu, o que pode indicar uma rotina mais agitada e movimentada aqui na Terra. Então pode ser o momento perfeito para a gente resolver pendências, para a gente mergulhar fundo nas coisas em vez de ficar só no rasinho ali. Uma vida rasa não leva a nada. A gente precisa em algum momento mergulhar de cabeça, fazer o que precisa ser feito, resolver as pendências, mergulhar nas nossas relações, realmente ser transparente, ser profundo, porque é da nossa natureza. Por mais que a gente tenha assim momentos em que a gente precisa ficar só na superfície, relações onde também não vale a pena se aprofundar, em algum momento a gente vai ter que escolher com mais sabedoria onde a gente vai colocar a nossa energia, onde a gente vai poder mergulhar de cabeça, e são nesses pontos que vale a pena a gente focar. É onde a gente pode de verdade ser a gente mesmo, sem casca, sem disfarce, sem nenhuma máscara. Vale muito a pena viver dessa forma. O céu está convidando a gente a mergulhar na gente mesmo e viver as experiências com mais verdade, com a verdade da nossa alma. Então, nesses 2 dias, até porque a gente vai estar às vésperas da lua minguante, é muito interessante usar essa energia obstinada de Escorpião para a gente fazer o que precisa ser feito e poder ficar mais tranquilo quando a lua minguante oficialmente chegar. Por outro lado, todo mês quando a lua entra em Escorpião, ela acaba fazendo uma oposição com Urano que está lá em Touro. Então pode trazer uma tendência a gente ficar muito apegado às coisas, a gente ter dificuldade em soltar. E o pedido com essa oposição é justamente o inverso, é justamente a gente deixar aí o que já não serve mais. Então dentro dessa energia quase de lua minguante, pode ser que os nossos apegos fiquem mais claros, a nossa necessidade de controle, para a gente perceber onde que a gente precisa trabalhar dentro dessa energia. Na quarta-feira, a lua entra em Sagitário às 10h30 da manhã e ela vai ficar oficialmente minguante ali. Nesse momento, a gente vai ser convidado a fazer as coisas com mais tranquilidade. O próprio corpo, com a sabedoria que tem e a conexão com o cosmos, pode pedir pra gente descansar mais, então ele fica mais lento, ele fica mais cansado, ou a gente sente essa necessidade mesmo de tirar um tempo pra gente, de fazer as coisas com mais calma. Então vale a pena anotar isso na agenda e se permitir ter menos compromissos, não se forçar se a sua lista de atividades, de tarefas não for cumprida totalmente, então pegar leve de verdade. Como aqui essa lua está ativando Júpiter, que está em Peixes, e além disso a gente tem Vênus e Marte lá em Capricórnio fazendo um aspecto positivo com Netuno,
O pedido é para a gente sonhar, é para a gente acessar os nossos desejos mais sinceros e profundos e se permitir acreditar. Por mais que a gente não esteja na fase do ciclo para fazer acontecer, a gente sim está sendo convidado a sonhar mais, a gente perceber talvez quais sonhos e metas também já não fazem mais sentido, porque é uma lua minguante. Então, se a gente não soltar, se a gente não deixar para lá algo que não combina mais com a gente, com quem a gente é hoje, mas que era um sonho numa outra fase, a gente não vai conseguir acessar novos sonhos, acessar sonhos verdadeiros que fazem mais sentido com a gente nesse momento. Vou dar o meu exemplo. Lá em 2015, 2016, meu sonho era fazer doutorado na França. E eu tentava de todas as formas, mandava e-mails para vários professores, fiz projeto, tentava bolsa e não acontecia. E no momento em que eu desisti, que eu pude chegar onde eu tô hoje e falar aqui com vocês hoje. Se eu não tivesse desistido lá atrás desse sonho, talvez hoje eu fosse uma acadêmica, estivesse aqui fazendo o meu doutorado, já tivesse terminado, estivesse dando aulas em universidades, fazendo pesquisa, não sei qual seria o meu caminho, mas provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês. Então é importante a gente perceber que às vezes a gente vai ter que soltar alguns sonhos nossos, ou porque ainda não é o momento e lá na frente a gente pode retomá-los, ou porque não faz mesmo sentido com quem a gente se tornou nesse momento. A gente precisa ter em mente que a intenção é o primeiro passo para a materialização. Tudo começa com um pensamento, com um sonho, com um desejo, com um chamado da alma. E quanto mais forte esse chamado, mais está em conexão com quem a gente verdadeiramente é. Não é um desejo do ego, não é algo passageiro, não é algo que depois que eu alcançar eu vou deixar de dar valor e já vou pensar no próximo. É algo que vai constituir quem a gente é algo que vai somar nas nossas experiências aqui na Terra e vai fazer toda a diferença na nossa vida. São esses tipos de sonho que a gente precisa cultivar mais. Então, só para fechar aqui uma última reflexão sobre a lua minguante em Sagitário, é como se a gente estivesse olhando lá longe, assim, o horizonte, e a gente não tivesse coragem de sair de onde a gente está. A gente tivesse muito apegado à terra onde a gente se encontra e não tivesse coragem de desbravar novos lugares, novas experiências. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter que olhar e trabalhar nessa fase do ciclo. Na sexta, a lua entra em Capricórnio 1h30 da tarde e ela vai continuar dentro da fase minguante, ela só muda de signo. Vai passar sábado o dia todo ali também e vai ser uma fase muito propícia para fechamentos de maneira concreta. Então, resolver pendência, ir lá fazer, resolver, colocar a mão na massa, porque é um signo terreno, de terra, prático, que tenta trabalhar as questões fazendo mais do que refletindo. Então aqui a gente está sendo convidado a aproveitar essa energia para estruturar, para colocar no papel, para fazer um plano, para estipular minha meta, para definir as ações que eu vou tomar. É muito interessante para isso. Ou, por outro lado, aproveitar para resolver o que tem que ser resolvido. Vão ser dias muito produtivos e, apesar de ser no fim de semana, a gente pode aproveitar para resolver pelo menos uma coisinha ou outra, porque as coisas podem fluir com mais facilidade, principalmente se tiver uma relação com fechamentos, com finalizações. Não é uma lua tão interessante, né, uma fase do ciclo, para a gente ir lá e querer resolver algo para começar, para fazer acontecer. Pode ser que a gente encontre travas, dificuldades, é como se estivesse subindo a montanha, sendo que agora é o momento de descê-la e decidir qual que é a próxima montanha que a gente quer escalar. No domingo, a gente ainda vai ter a lua entrando em Aquário às 3h30 da tarde. Aqui, dentro da fase minguante ainda, a gente vai estar sendo convidado a fechar o ciclo desse último mês. Lembrando que a gente já está fechando fevereiro, a lua nova aconteceu lá no dia 1º de fevereiro, então tem muita energia de fechamento, de revisão. Como que foi fevereiro para você? Como que você viveu as situações? O que que você aprendeu? É muito interessante olhar para isso.
Aqui também pede, né, fechamento de uma questão para a gente se abrir para o novo, se abrir para o futuro que vai começar no novo ciclo pisciano, mas principalmente lá no dia 20 de março, com o ano novo astrológico. A gente está nos últimos momentos do ano astrológico e vai ser muito interessante a gente entrar nesse processo de deixar para lá, de desapegar o que já não faz mais sentido na nossa vida. Essa semana é majoritariamente isso. Eu podia resumir o céu da semana com desapega, solta, foca no que precisa ser deixado de lado, do que precisa ser resolvido e segue em frente. Se prepara para esse novo ciclo que está se abrindo à nossa frente. E essa é uma fase, né, como eu já comentei, que é a hora de aparar as arestas, de amarrar as pontas soltas, de deixar tudo muito bem arrumado, digamos assim, arrumar a casa, né, para visita chegar, quando a gente faz aquela faxina, né, boa, que faz a gente se sentir bem depois. Pode inclusive fazer isso de uma maneira física, prática, tá muito favorável para isso esse fim de semana. Então, antes de ir para a cartinha da semana, eu gosto sempre de trazer os recadinhos aqui, assim todo mundo pode acompanhar, né, um pouco do meu trabalho, o que eu estou fazendo e divulgando nesse momento. E nessa semana eu só queria convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram, porque lá eu trago mensagens diárias de reflexões, eu mando áudios majoritariamente, eu mando algum material que eu tô fazendo, que eu tô lendo, que eu assisti. Eu faço discussões um pouco mais profundas do que eu faço lá no Instagram e um pouco diferente do que eu faço aqui. Então vale muito a pena se você quiser me acompanhar por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar comigo no grupo fechado que eu tenho lá no Telegram. Então a cartinha que a gente tirou essa semana foi essa daqui, culpa. E ela é uma carta bem autoexplicativa, eu acho que ela já caiu um tempinho atrás. E talvez o que a gente precise mais desapegar nessa energia da lua minguante seja das nossas culpas. A gente se cobra demais. Eu acho que a culpa ela tá muito relacionada à autocobrança. A gente se colocar num padrão muito alto e sentir que a gente nunca consegue acessá-lo. E aí a gente vai se sentindo mal, a gente vai se sentindo culpado por não conseguir, por não dar conta, por não ser tão produtivo quanto a gente gostaria, por não fazer tudo que a gente olha ao redor e acha que as pessoas estão fazendo, porque a gente vê só um viés da realidade da pessoa. Geralmente aquilo que ela quer mostrar através das redes principalmente, mas mesmo na família, né? A gente não sabe tudo o que está acontecendo com todas as pessoas o tempo todo, porque a gente não sabe o que se passa dentro delas. Então, para essa semana, o que eu peço para você é mais aceitação. Aceitação que tá tudo bem, não dá conta de tudo. Aceitação que você não precisa estar ocupado o tempo todo. Se livra dessa culpa para que possa brotar, para que possa surgir uma energia muito mais amorosa em relação a si mesmo, muito mais compassiva. E ela vai trazer muito mais realizações, porque você vai se sentir bem, você vai se sentir tranquilo em relação à sua vida. E isso vai gerar mais energia, e quanto mais energia, mais a gente aproveita, mais a gente tende a fazer, e não que a gente precise ficar fazendo. Viver não é fazer, viver é apenas ser. Olha que importante a gente prestar mais atenção nisso e sair dessa rodinha de ratos onde a gente é sempre cobrado a materializar coisas, a realizar coisas. Então lá atrás, até quando eu falo de sonho, não é que eu quero dizer necessariamente coisas concretas. Às vezes é uma maneira de você ser diferente, às vezes é uma rotina melhor. Então isso também são metas. A gente não precisa necessariamente focar em coisas concretas, tá? Então, voltando só para a cartinha, observa que existe ali flores logo acima dessa mente perturbada. Então, a gente não percebe quando a gente está muito cego pela culpa, pelas emoções negativas. Aqui você pode colocar qualquer uma. A gente não vê o campo de flores, a gente não vê a beleza da vida, a gente não vê as coisas boas que já estão acontecendo com a gente. Então, essa semana, foca nesses dois movimentos, em se desapegar de tudo isso e começar a ver mais beleza nas coisas que você já tem e principalmente em quem você já é.
Então, para fechar, vamos para a pergunta da semana, mas antes eu quero pedir para você o seu like, se esse vídeo fez sentido para você se inscrever no meu canal também e compartilhar com alguém se você sentir que essa pessoa pode se beneficiar de alguma coisinha que eu falei aqui. A pergunta que eu quero deixar para você essa semana é: do que você escolhe se desapegar nessa lua minguante? Eu quero que você escolha apenas uma coisa, porque a gente sabe que pode existir muitas, mas se a gente não foca, se a gente não escolhe uma, e uma já é desafiador, talvez, né, a gente soltar, desapegar, porque é uma maneira de ser que a gente trouxe até aqui. Imagina se a gente colocar uma lista. Então foca em uma coisa apenas e coloca aqui embaixo para eu saber, para eu acompanhar e principalmente para eu programar essa área de comentários para poder liberar tudo isso com mais facilidade na sua vida. Eu desejo para você uma linda semana de descanso de lua minguante, né? Na medida do possível, claro, da sua realidade, mas eu espero de verdade que você possa tirar esse tempinho para você, nem que seja 5 minutinhos na rotina do dia a dia. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau!